Olá, amigos do Devocional da Esperança. Antes de começarmos nossa jornada hoje, destacamos a importância da interação e da comunidade. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso agora. Inscreva-se, curta este vídeo e ative as notificações. Essa ação simples não apenas nos ajuda, mas também garante que você não perca nenhum conteúdo que pode fortalecer sua fé e trazer conforto durante períodos desafiadores. Hoje, vamos nos aprofundar em um tema essencial: histórias de fé em tempos de crise. Exploraremos as lições profundas que podemos aprender no livro de Neemias, capítulo 4, e discutiremos o poder da perseverança coletiva durante momentos adversos. No livro de Neemias, encontramos um relato inspirador de resiliência e trabalho em equipe em meio à adversidade. Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, recebeu a dolorosa notícia de que as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas, deixando a cidade vulnerável a ataques. Imagine a angústia e a impotência que invadiram seu coração ao ouvir sobre a debilitante condição de sua cidade natal. Para Neemias, era inaceitável negligenciar a situação de Jerusalém. Ele compreendia que precisava não só reconhecer a crise, mas também tomar medidas significativas. Neemias não enfrentava apenas a monumental tarefa de reconstruir os muros, mas também as dificuldades decorrentes da oposição e do desânimo que se erguiam de todos os lados. Essa narrativa ecoa em nossas vidas contemporâneas, refletindo os períodos de crise que não apenas testam nossa fé, mas que também definem nosso futuro. A primeira grande lição que Neemias nos ensina é que reconhecer uma crise é fundamental. No entanto, é vital que não permitamos que essa crise nos paralise. Neemias sabia que a situação exigia urgência e coragem. No capítulo 4 de Neemias, veremos que os judeus estavam dedicados à reconstrução, mas estavam cercados por zombarias e ameaças de seus inimigos. Pense nas ocasiões em que você buscou realizar seus sonhos ou defender sua fé e se tornou alvo de zombarias. Essa experiência é quase universal e realmente desafiadora. A atitude de Neemias é um testemunho de sabedoria e firmeza. Em vez de ignorar ou se deixar levar pelas ameaças, ele se uniu ao povo e os lembrou da grandeza da tarefa que estavam realizando e da importância de sua missão. Neemias enfatizou que estavam trabalhando não apenas para eles mesmos, mas para Deus, um ponto vital que devemos considerar em nossas vidas. Outro aspecto essencial em sua liderança é que Neemias nunca trabalhou sozinho. Ele sempre ressaltou a importância da unidade e da colaboração. A palavra unidade desperta um significado profundo em toda a sua abordagem ao desafio. Visualize a cena. Um grupo de operários dedicados, cada um contribuindo com suas habilidades únicas, enfrentando o turbilhão da insegurança e da hostilidade. Essa mentalidade é crucial nos dias de hoje. A lição aqui é clara. Cercar-se de pessoas que compartilham suas visões e propósitos é fundamental. Quando enfrentamos desafios, o apoio mútuo se torna um pilar de força. Neemias não organizou trabalhadores apenas por necessidade. Essa era uma estratégia deliberada para unir a comunidade. Ele designou grupos para diferentes trechos do muro, garantindo que cada um estivesse protegido e motivado. Esse foco coletivo em direção a um objetivo comum não apenas aumentou a produtividade, mas também criou um senso de pertencimento e encorajamento emocional. Ao discutirmos o impacto da oração no trabalho conjunto, testemunhamos como Neemias se voltou a Deus em busca de orientação divina. A busca pela sabedoria de Deus é imprescindível para fundamentar nossa perseverança em tempos difíceis. Neemias exemplifica que, em momentos de crise, a oração não deve ser nossa última opção, mas sim nosso primeiro recurso. Ele clamou ao Senhor por ajuda, demonstrando que a fé envolve coragem e ação, inspirando-nos a agir. Ele orou mesmo em meio à pressão,
A oração se torna assim nossa âncora em meio às tempestades da vida. Diante do cenário desafiador, Neemias empregou uma abordagem específica para lidar com as ameaças que cercavam seu povo. Ele não se deixou dominar pela preocupação. Ao contrário, foi proativo e preparou estratégias para enfrentar a adversidade. Essa sabedoria nos toca diretamente e nos ensina a importância do planejamento cuidadoso e da ação ao lidarmos com dificuldades em nossas vidas. Não basta apenas declarar que temos fé, precisamos agir de forma coerente com essa fé. Nos tempos que vivemos, nosso foco deve ser duplo: permanecer firmes em nossas convicções enquanto trabalhamos juntos. Apoiar nossos irmãos na fé e orar incessantemente é o chamado que devemos atender. Assim como Neemias, somos chamados à reconstrução, mas isso não se limita apenas a estruturas físicas. Estamos aqui para edificar vidas, relacionamentos e um futuro repleto de esperança e propósito. Agora, vamos explorar mais profundamente como podemos aplicar essas lições práticas em nosso dia a dia e viver a rica experiência de Neemias em nossas próprias jornadas, enfatizando a importância da união e da oração em nosso cotidiano. Quando falamos sobre a perseverança coletiva, a história de Neemias surge como um exemplo vibrante que nos instiga a refletir sobre nossa capacidade de mobilização em tempos de crise. Neemias, elevado ao serviço real, recebeu a devastadora notícia sobre a condição das muralhas de Jerusalém. Ao invés de se deixar consumir pelo desânimo e pela tristeza, ele optou por agir. Este comportamento nos ensina uma lição vital. Reconhecer a crise é essencial. No entanto, não devemos deixar que ela nos paralise. Neemias não se limitou a lamentar. Ele orou e, em seguida, tomou ações concretas, unindo oração e ação em um equilíbrio vital. Ao enfrentar a opressão e os escárnios que ele e seu povo sofreram, Neemias manteve-se firme. Ele não permitiu que as vozes de desespero e os comentários depreciativos o fizessem hesitar. Ele organizou o povo de maneira eficaz, dividindo as tarefas e mobilizando todos para trabalhar juntos. Essa é a segunda lição importante. A unidade em tempos de crise é imprescindível. Quando enfrentamos desafios, especialmente em um contexto comunitário, a força do coletivo se torna um recurso inestimável. O apoio que oferecemos aos nossos irmãos e o recebemos em troca é essencial para enfrentar situações adversas e manter a esperança viva. Juntos, eles começaram a reconstruir as muralhas. E essa construção se tornou um símbolo da força coletiva e da determinação em meio às dificuldades. Nas nossas vidas diárias, em ambientes de trabalho, na família ou nas comunidades, cultivar a união torna-se uma necessidade. A colaboração não só traz força, mas também encoraja o relacionamento mútuo. O apoio que oferecemos e recebemos cria um ambiente propício à transformação e ao crescimento. Um espaço onde o amor e a solidariedade prevalecem é onde verdadeiramente conseguimos prosperar, mesmo em tempos de adversidade. Outro ponto vital a ser discutido é a persistência. Durante sua jornada, Neemias enfrentou numerosos desafios, mas nunca desistiu. A resiliência é uma virtude poderosa e isso deve ser enfatizado em nossa prática diária. O que Neemias nos ensina é que a fé precisa ser acompanhada de esforço contínuo. Em qualquer jornada que empreendemos, haverá obstáculos, mas é a persistência que nos distingue e nos mantém firmes. Quando os ventos contrários sopram, devemos lembrar da resposta de Neemias às adversidades. Continuar trabalhando, continuar orando e manter sua equipe motivada. Vamos aprofundar um pouco mais sobre liderança. Neemias não cultivou uma postura distante de sua equipe. Ele liderou pelo exemplo, demonstrando comprometimento e participação ativa em cada tarefa. Ele não adotou uma atitude de realeza ou superioridade, mas se colocou na linha de frente, compartilhando as dores e os desafios do seu povo. Isso traz à baila a essência da liderança.
Servir aos outros, ouvir suas preocupações e ser um pilar de força em tempos de pressão é fundamental. Portanto, em nossas vidas, devemos nos esforçar para sermos líderes exemplares, promovendo perseverança e fé em nossas ações do dia a dia. Neemias também percebeu a importância da divisão de responsabilidades. Ele assegurou que cada membro da comunidade sentisse o peso e a relevância de contribuir para a tarefa maior. Assim, a divisão do trabalho e a responsabilização de cada um foram fundamentais para construir uma equipe forte e coesa. Quando todos se sentem parte de algo maior, nossa motivação para perseverar aumenta significativamente. Essa é uma lição que podemos aplicar em todos os âmbitos de nossas vidas, seja no trabalho, na família ou na comunidade, pois a colaboração gera um ambiente mais harmonioso e produtivo. Por fim, Neemias nunca perdeu de vista o objetivo maior, a restauração de Jerusalém. Ele resistiu ao medo e à crítica que o rodeavam. Isso serve como um alerta, para que constantemente reavaliemos e reafirmemos nossos propósitos, especialmente durante períodos de dificuldades. Manter-se focado em nosso objetivo nos ajuda a não ceder ao desespero. Em tempos de crise, onde muitos podem se distrair e se sentir perdidos, devemos ter isso em mente. Assim como Neemias, podemos inspirar outros a se levantarem e lutarem por seus sonhos, independentemente das circunstâncias. A perseverança é contagiosa. Quando um se levanta, muitos se levantam juntos. Ao analisarmos Neemias 4, conseguimos enxergar lições práticas sobre como perseverar em períodos de adversidade. Neemias, diante da colossal tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, manteve-se sempre focado em sua missão e encorajou constantemente seu povo a não se deixar abater. Um ponto crucial que podemos extrair desse relato é a união. Neemias compreendia que a construção daquele muro não poderia ser realizada por uma única pessoa. Ele fez o que era necessário. Organizou os judeus em grupos e designou cada um para diferentes seções do muro. Isso demonstra que a força realmente reside na coletividade. Essa estratégia ilustra a importância do trabalho em equipe, especialmente em tempos difíceis. Quando nos unimos e apoiamos uns aos outros, conseguimos transformar desafios em oportunidades e, de fato, superar situações que anteriormente pareciam impossíveis de resolver. Na vida cristã, essa lição se torna fundamental. Não estamos sozinhos nesta jornada. Fazemos parte de um corpo, parte da igreja, e em momentos de crise, a união da comunidade pode ser a chave para sustentar tanto a fé quanto a esperança. Outra lição profundamente reveladora que Neemias nos ensina é como ele lidou com a crítica e o desânimo. Ele enfrentou o escárnio e desprezo de seus inimigos, que frequentemente questionavam a habilidade do povo de realizar aquela obra monumental. Contudo, Neemias não permitiu que essa hostilidade o abatesse. Em vez de reagir com raiva ou fazer um ataque retaliatório, ele orou e pediu a Deus a força necessária para seguir em frente. Essa é uma lição valiosa. A oração é uma ferramenta poderosa para enfrentar adversidades. Quando a pressão aumenta, nossa comunicação com Deus se torna uma aliada fundamental, nos oferecendo força em momentos de fraqueza. É importante orar não apenas por nós mesmos, mas também interceder uns pelos outros, lembrando que essa prática pode fortalecer nossa fé em níveis tanto individual quanto coletivo. Além disso, Neemias também apresentou a ideia de que o esforço deve sempre ser acompanhado pelo empoderamento de Deus. Isso se mostra especialmente vital quando consideramos a grandiosidade de Deus, que renova nossas forças em meio às fraquezas. Devemos lembrar que, em nosso caminho, Deus é a nossa força e o nosso guia. Portanto, em meio a desafios, devemos nos lembrar do quão poderoso é o nosso Deus. Nossa confiança deve descansar não em nossas próprias limitações,
mas na capacidade dele de transformar situações de crise em oportunidades para o crescimento pessoal e comunitário. Por último, é vital que nos lembremos de que as dificuldades são temporárias. Neemias mantinha sua visão de longo prazo e recordava ao seu povo que estavam naquele projeto em obediência a Deus. Em momentos de crise, nos lembrarmos das promessas divinas é essencial para restaurar nossa esperança. Cada passo que damos na fé, mesmo sob pressão, nos aproxima dele e nos fortalece. Essa é a verdadeira essência da perseverança. Em tempos de crise, a esperança e a perseverança em comunidade podem reverter o desespero em vitórias dignas de celebração. Neemias 4 não é apenas uma história do passado, mas uma lição viva que devemos aplicar em nosso cotidiano. Somos todos chamados a nos unir e buscar em oração a força que precisamos para reconstruir nossas vidas, nossas comunidades e nossa fé. Essa reflexão deve nos motivar a incorporar esses ensinamentos a cada aspecto de nossas vidas, garantindo que cada um de nós se torne um pilar de fé e esperança. Essa tarefa exige comprometimento, mas os resultados são verdadeiramente inestimáveis. Agora, vamos explorar como podemos aplicar esses princípios vitais em nosso cotidiano. Primeiro, procure ativamente um grupo de apoio. Ele pode estar presente na sua igreja ou em um círculo de amigos que compartilhem da mesma fé. O valor de ter uma rede de suporte não pode ser subestimado. Crie laços com aqueles que estão enfrentando dificuldades e ofereça suporte mútuo. É fundamental estabelecer conexões significativas. Às vezes, tudo que alguém precisa é saber que não está sozinho. E uma simples palavra de encorajamento pode ser extraordinariamente poderosa. Uma conexão verdadeira pode ser o que falta para alguém recuperar sua esperança e continuar lutando. Em segundo lugar, estabeleça um momento diário de oração, que não se concentre apenas em si mesmo, mas também na sua comunidade. Isso é fundamental, pois muitas vezes nos envolvemos tanto em nossas próprias lutas que esquecemos das batalhas dos outros. Considere a ideia de formar um grupo de oração onde cada participante possa compartilhar suas dificuldades e alegrias. A prática de orar em conjunto fortalece os laços de amizade e traz um senso de confiança a todos os envolvidos. Lembre-se de Neemias. Ele orou e então agiu. Portanto, não basta apenas rezar. A ação é tão essencial quanto a oração. Pergunte a si mesmo: como posso ser parte da solução na vida de alguém que está passando por dificuldades? O que posso fazer para encorajar e apoiar aqueles ao meu redor? O ato de servir não apenas beneficia o outro, mas também transforma a nós mesmos em discípulos mais fiéis. Além disso, ao confrontar desafios, mantenha os olhos fixos nas promessas de Deus. Dedique um tempo específico para estudar passagens que abordam os temas de esperança e perseverança. Versículos como Romanos 5:3,4 falam sobre como a perseverança gera experiência. E essa experiência, por sua vez, pode renovar sua mente e espírito em tempos difíceis. Transforme sua crise em uma oportunidade de crescimento espiritual sólido. Deixe que as palavras de Deus falem a sua situação e inspirem você a seguir em frente. Além disso, ao estudarmos as Escrituras, encontramos exemplos adicionais de perseverança. Histórias de figuras bíblicas como Davi, Jó e até mesmo Paulo nos mostram que as dificuldades não são o fim, mas sim catalisadores para algo maior. Portanto, leia, medite e explore como a vida deles pode inspirar-lo em suas próprias lutas. Que as histórias de fé e superação que encontramos nas Escrituras sirvam como um guia prático para a nossa própria resistência em tempos desafiadores. Cada um deles enfrentou momentos de crise e as lições que extraímos de suas experiências iluminam nosso caminho na jornada da fé.
Quando sentir que sua fé está sendo testada, lembre-se das vitórias passadas. Mantenha um diário de gratidão onde você registre as bênçãos da sua vida. Isso pode servir como um lembrete poderoso de que Deus já fez grandes coisas na sua vida e que Ele está no controle, mesmo nos momentos mais sombrios. Deus já o trouxe até aqui e Ele certamente tem um plano. Utilize essas reflexões não só para fortalecer sua fé, mas também para inspirar sua comunidade a se manter firme em tempos difíceis. Juntos, podemos ajudar uns aos outros a se erguer em situações desafiadoras, sendo luz em meio às trevas que nos rodeiam. Você pode ser a mudança que tanto deseja, não apenas na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Encoraje-se e motive aqueles que estão lutando para encontrar forças e esperança, seguindo em frente juntos. Esse caminho de edificação é uma responsividade mútua que leva à verdadeira harmonia em Cristo. E lembre-se, assim como Neemias, que em cada reconstrução, seja física ou espiritual, somos desafiados a aplicar a fé em ação. A esperança deve sempre prevalecer em nossas jornadas, e juntos podemos fazer a diferença.